É hora daquela interação batuta de todo domingo, respondendo os inscritos. Bora falar sobre animações ruins do Batman, linkar algumas aqui que eu acho. Ao mesmo tempo falar sobre resenhas do Batman no futuro, falar sobre quadrinhos, falar sobre cabine de imprensa envolvendo Thunderbolts, muitas coisas legais pra comentar com vocês. Bora! Lucas Borim, comprei os mistérios de Scooby-Doo por causa da sua postagem, assinei os 6 volumes, muito bom, obrigado. Eu peguei esse comentário do Lucas porque recentemente eu também li o quadrinho que saiu pela editora Panini Comics, dos crossovers do Batman com o Scooby-Doo. Eu tinha lido e tenho também o primeiro encadernado que saiu lá fora, né, com as primeiras histórias, eu tinha achado ok. E esse trabalho que foi lançado pela Panini aqui é um pouquinho avançado a cronologia das histórias, mas ali nós temos então o Asa Noturna aparecendo, interagindo com o Scooby-Doo e temos outras histórias ali bacanas envolvendo, por exemplo, o Solomon Grundy. E eu também curti a pegada do trabalho. É bem infantil, na verdade, inclusive é o tipo de quadrinho que eu recomendaria você dar para uma criança ler, o pessoal mais novinho aí para conhecer tanto Batman quanto Scooby-Doo. Mas eu gostei particularmente da primeira história com o Asa Noturna, que nós temos até um final bem bacana com a família do Asa Noturna, né, do além, observando o rapaz, e outra história também bem divertida. São quadrinhos bem leves, bem no intuito realmente ali de divertir a criançadinha, mas acaba servindo também para o público adulto que gostava também bastante do Scooby-Doo, ou gosta ainda, bem como do próprio Homem-Morcego. Para quem está atrás de quadrinhos divertidos e ao mesmo tempo baratos, fica a dica para dar uma olhadinha então nesse formatinho realmente, um crossover bem divertido. Então, obrigado ao Lucas aí por ter trazido essa pergunta e para eu poder aconselhar a galera a dar uma olhadinha também nesse lançamento. Fabiano Holtz, não rola de voltar às resenhas dos episódios de Batman do Futuro? Essa foi uma pergunta do Fabiano em cima de uma postagem que eu tinha feito envolvendo o Batman do Futuro lá no Instagram. E sim, eu quero voltar em algum momento, só que eu tô tentando buscar um formato diferente para fazer as resenhas. Muito porque acredito que aquele formato que eu estava fazendo anteriormente, que eu fiz em Animated Series, eu comecei o Batman do Futuro, me pareceu que estava ficando cansativo pro público que assistia, ou não atraía tanto os demais inscritos do canal. Talvez eu queria seguir um pouco o que eu fiz com o Batman Keep Crusader, mas aquele tipo de formato dá muito trabalho, porque na edição de vídeo, você editar ali os cortes assim por diante da fala e encaixar uma coisa com outra, é tranquilo na verdade, não é tão difícil você editar. O que mais dá trabalho na edição é você fazer pesquisa e inserção de vídeo, imagem, colocar os efeitinhos assim por diante. Isso leva um tempo, então você vai lá pesquisar alguma coisa envolvendo aquela cena que você está comentando de Batman no futuro, você tem que achar o episódio, ou achar uma cena que faça referência, tentando evitar que você tenha problemas de copyright futuramente, colocar os efeitos, e quando você faz isso do começo ao fim do vídeo, isso dá um trabalho tremendo. Então confesso daquela preguicinha de você se empenhar tanto naquilo e ao mesmo tempo você ter um vídeo que não vai chamar tanto a atenção, convenhamos. Mas quem sabe, eu tô pensando talvez em começar a trabalhar com isso e lançar só mais pra frente também, né? Vai arquivando os trabalhos ali pra lançar mais pra frente. Vamos ver o que eu faço aí. Eu realmente quero voltar a fazer as resenhas, mas infelizmente em relação ao retorno envolvendo o Analytics do YouTube tava bem baixo. Então eu tenho que pensar em uma forma diferente de fazer essas resenhas. Jardel Barros 238. Se vendeu só porque foi convidado. Menos um canal pra assistir, lixo. E olha aí o Jardel. Se magoou só porque eu fiz a resenha de Thunderbolts aqui no canal que é da Marvel. Ih, rapaz. Vou dizer a mesma coisa que eu disse lá no Twitter. Se ficar reclamando, eu faço ainda mais resenhas de Marvel, tá? Inclusive, informar um amigo Jardelzinho aí que mal chegou no canal, já quer sentar na janelinha. Se você não acompanha o canal, já tem alguns vídeos de resenhas envolvendo produções da Marvel. Não é um nem dois. Tem uma playlist no canal chamado Além da Caverna. Tem resenha de Eternos, de Aranhaverso, Sem Volta Pra Casa, Multiverso da Loucura. E olha, o único momento que eu fui convidado foi em Eternos. O restante eu paguei pra fazer resenha. E tem vídeos ali onde eu falo que eu gostei das produções. Não fico de birrinha aí como uma criança mimada. Por exemplo, Aranhaverso eu vou falar mal do filme, só porque é da Marvel? Tá maluco? Tá achando que eu sou o que infantil? Claro que não, né, amigo? E isso porque na minha resenha de Thunderbolts eu nem falei que o filme é perfeito, fantástico, maravilhoso, tem os seus problemas, mas talvez o campeão aí não tenha assistido, obviamente, né? Então, só pra deixar claro, enquanto tiver cabine de imprensa aqui em Curitiba envolvendo os filmes da Disney, da Marvel especificamente, já que é um tópico envolvendo quadrinhos, eu vou participar, vou trazer aqui no canal até pra incentivar cada vez mais que realmente a própria Disney veja que existe um público aqui para participar de cabines de imprensa, já que é um trabalho, né? Você assiste o filme, você não simplesmente pode deixar para lá. Você tem que fazer um vídeo, um comentário, uma resenha para entregar para a agência de marketing que trabalha com tudo isso, porque é um
trabalho. Mas enquanto tiver a possibilidade da Disney trazer mais cabines envolvendo esses filmes, eu vou participar e vou trazer resenha assim para incentivar cada vez mais. Então pode ficar de birrinha, pode fazer biquinho aí, porque eu não tô nem aí. Criança mimada a gente trata dessa maneira, mas obrigado pelo comentário, até porque na verdade você ajudou, como sempre, o engajamento do vídeo. Foi um dos vídeos mais assistidos essa semana aí. Valeu! Victor Orlando, membro do canal, obrigado por apoiar o canal dessa maneira. Como você imaginaria o fim da história do Homem-Morcego? Acho que seria legal uma história desse estilo, histórias da vida da Marvel? Eu vou dizer pra você que na verdade já existe meio que uma coisa nesse sentido com o Batman, mais de uma maneira inclusive. Eu sempre digo que o final perfeito talvez do Batman seja aquilo que foi construído com o Batman da Era de Ouro, o Batman da Terra 2, que né, quando as pessoas falam, pô, mas o Batman nunca termina, eu sempre digo, já terminou. Começo, meio e fim. O primeiro Batman já não existe mais faz tempo. Muitos podem achar que o Batman Detective Comics número 27 é o Batman que a gente vê até hoje em dia, mas não. Esse Batman que tem hoje em dia é outro. Mas todo o desenvolvimento do personagem, casando com a Mulher Gato, tendo uma filha, se tornando comissário de polícia e depois tendo que voltar a ser o Batman para salvar o mundo, praticamente, ele sacrificando sua vida e tendo todo um enterro digno, eu acho que esse é um grande final pro Batman. Então por isso que eu gosto muito de como foi trabalhado com o personagem dessa maneira. E você tem outros finais também, quando você teve lá o Batman Rest in Peace, que o Homem-Morcego foi dado como morto, nós tivemos o Neil Gaiman tá em polêmicas hoje em dia, sendo inclusive formalmente acusado aí de cometimento de crimes, tá passando por todo um julgamento complicado lá, então ele que se resolva com as suas paradas, mas ele tinha feito aquela história, o que aconteceu com o Cavaleiro das Trevas, onde você falava sobre o fim do Homem-Morcego, que existia um ciclo todo, né? O Batman sempre estava lá e nunca desistiria, nem a sua morte o impediria de continuar salvando as pessoas. É um bom final para o personagem também, eu gosto daquela história como constrói tudo isso. Até eu acho muito engraçado que algumas pessoas levam em consideração essa história para dizer que o Coringa, na verdade, é o Alfred disfarçado, né? Canonicamente, a gente sabe que o Coringa, na verdade, é o Alfred disfarçado. Mas não é bem assim também, né? Confesso que eu acho muito engraçado quando a gente tá zapeando nas redes sociais e de repente aparece algum tipo de comentário nesse sentido. Ou um vídeo mesmo falando, né? Uma coisa nesse aspecto, quando pega uma história Elseworlds para trabalhar isso. Então eu acredito que talvez entre um pouco nesse aspecto que você perguntou. Tem outra história, na verdade aí a gente entra já num aspecto Elseworld. E também não é bem uma história. Mas eu gosto muito daquelas artes feitas pelo Alex Ross, que dá uma continuidade ao Reino do Amanhã, onde nós temos então o funeral do Batman, aquele funeral que é cheio de pessoas, né, praticamente todo o universo DC dando adeus ao Homem-Morcego. Eu acho muito bacana essa imagem, muito simbólica ao que é a figura do morcego. Como eu disse, não é necessariamente uma história, até porque é só uma imagem mostrando epílogos desse universo. Mas eu acho que é uma boa retratação também de um fim do Batman. E até tudo que acontece com o Homem-Morcego nesse universo, eu acho legal toda a construção que é feita pelo Wade e pelo Alex Ross. Mas se eu fosse imaginar um fim do Batman, eu escolheria mesmo o Batman da Terra 2. Eu acho que é uma construção bem legal do personagem, né? Realmente é uma boa exploração do que é o Batman, realmente, numa das melhores fases que ele tem, que era de ouro, sim. É uma grande fase, não tenho dúvida disso. E como a gente vai vendo a construção dele até o seu fim, ainda assim também eu acho que é um trabalho bem legal. Vamos lá para as aquisições de quadrinho. Então a gente recentemente teve o App Day lá da Amazon, aproveitei para completar algumas coleções, né? Pegar aquilo que está faltando. Por exemplo, peguei Fênix, o terceiro volume lá dos trabalhos do Osamu Tezuka. Inclusive eu tô terminando de ler o Buda para depois já entrar em Fênix, que eu tô muito animado para ler esse trabalho aqui, que talvez ele não seja tão promovido aqui no Brasil, mas é uma obra bem conhecida do autor lá fora. É claro que nós temos, por exemplo, Astro Boy, que é muito mais conhecido, mas ainda assim é um trabalho que merece um foco posteriormente. Mas eu vou só terminar o Buda, que tá bem legal a leitura, para depois entrar nesse aqui. Aí peguei também alguns quadrinhos que faltava da biblioteca, que Ed Brubaker e Sean Phillips, que a Mino tá lançando, que é Onde o Corpo Estava. Confesso que não sei nada. É claro, tudo que envolve Brubaker eu pego tranquilamente, né, sem pestanejar. Mas vamos dar uma olhadinha nesse trabalho aqui. E por fim peguei o último volume de Reckless, Morte aos Monstros. São 3 encadernados dessa série aqui. Ainda falta pegar a Febre Noturna, que saiu recentemente pela Mino. Tem que pegar o Friday, que saiu pela editora QS. E também o último número de Fatale. Aí eu peguei tudo até então que saiu envolvendo essas histórias aí autorais do Brubaker
e do Phillips. E eu acho interessante que até uns tempos atrás a gente não tinha quase nada do Brubaker saindo por aqui, né? Entrou a editora Mino, aí lançou um monte de coisa. A editora Panini também, né, trouxe bastante coisa da DC recentemente dele, com o Batman aí. Não necessariamente coleções focadas nele, mas trouxe as sagas que ele participa. Falta trazer mais da fase dele também, mas você teve o trabalho da Mulher Gato, teve o Batman Assassino / Fugitivo. Então é um autor que está sendo aí bem quisto pelo público brasileiro e as editoras estão bem de olho nisso. Que bom, né? Porque o Brubaker merece, é um cara que eu acho muito, mas muito competente. Mas você andou pegando alguma coisa nessas promoções recentes de Amazon, Panini e assim por diante? Comente aqui embaixo, quero saber de você. E aproveitando fazendo aquele jabá, se você gosta do Projeto Caverna no Morcego, você pode apoiar de duas maneiras. Você pode ser membro do canal, pagando um valorzinho bem pequenininho, você ajuda esse trabalho, você tem algumas vantagens, você tem o seu nome participando no final de todos os vídeos, você também está lá no grupo do WhatsApp para membros, bem como tem conteúdo adiantado sempre que possível para vocês. Dá uma olhadinha lá, R$3 é um valorzinho bem pequeno. Ou você pode apoiar de outra maneira, que é fazendo suas compras através dos links comissionados, Amazon, Panini, Mundos Infinitos, Magazine Luiza. Lá nos grupos de descontos do canal, todo dia eu estou colocando algumas novas promoções, tem aparecido quadrinhos bem legais. Essa semana agora a gente vai ter uma nova promoção que é Book Friday, mais um monte de oferta para você curtir e completar as suas coleções e fazer mais leituras de quadrinhos. Essa acaba sendo uma boa maneira de você contribuir com todo esse projeto, fazendo suas compras através desses links comissionados, porque você não paga nada mais naquilo que você já iria comprar normalmente na Amazon, na Panini, etc, né? Você entra em um dos links que estão aqui na descrição do vídeo, coloca seus produtos no carrinho e fechou, pronto. Sem doer, você acaba, olha, ajudando pra caramba todo esse projeto. E pode comprar qualquer coisa, não é só livro, não é só quadrinho, qualquer tipo de produto que você compra já ajuda pra caramba. Show de bola? Então se você for fazer suas compras nessas lojas citadas ou qualquer outra loja da internet de qualquer tipo de produto, use nos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. E sempre lembrando, reforçando aqui, você não paga nada a mais usando esses links. Felipe Gonçalves de Aguiar. Fala, Fábio, tem alguma animação do Batman que você não gosta ou não vai muito com a cara? Eu não gosto de Batman Mistério de Batwoman. O filme é chato e o pior que eu tinha é o DVD original dessa jossa. Ainda bem que não foi o meu dinheiro que gastei. A capa do DVD enganou. Olha, parece que o Felipe ganhou esse DVD de presente e não curtiu essa história. Inclusive, esse Batman Mistério da Mulher Morcego, como é o nome original aqui, tem resenha no canal. Eu já falei aqui naquele período que eu tava resenhando, então, a série animada. Cheguei até as Novas Aventuras e falei bastante sobre tudo, inclusive desse projeto aí. Essa animação, na verdade, ela é bem aquém aquilo que a gente conhece envolvendo as outras animações desse período do Batman. Ela, na verdade, tem uma função importante que é fazer a ponte no que envolve a modificação das armas que são usadas no universo animado. Porque você tem lá em Batman do futuro já a galera usando armas lasers. E ali você acaba tendo o prenúncio do que envolve então a modificação de armas de fogo para essas armas aí mais tecnológicas. É um ponto diferente para a gente colocar ele. Mas realmente essa é uma animação que é bem fraca, é uma das que mais passam longe do meu radar assim quando eu tenho que falar que, pô, nós temos grandes animações do Batman. Esse longa-metragem é bem fraquinho, mas tem outros aí que realmente acabam, né, sendo aqueles que eu não curto muito, que eu não vou com a cara tal qual foi colocado pelo Felipe. Um, por exemplo, que eu acredito que seja um pouco unânime é Batman e Arlequina. Aquela animação que é uma espécie de continuidade no que envolve Batman série animada, porque tem o mesmo traço e assim por diante, mas ela traz muito o que é o espírito da Arlequina. O espírito da Arlequina que a gente conheceu dos quadrinhos dos anos 2010. A Arlequina, né, boca suja, que tem suas próprias aventuras e azucrina todo mundo. Esse trabalhozinho aí eu fiquei decepcionado quando eu assisti. Tem muitas piadas bizarras também, não ficou um roteiro bacana. É uma animação que eu, quando penso, eu falo, não tenho boas lembranças desse trabalho. Não curto quase nada. Inclusive tem alguns momentos meio complicados ali, né? O nosso querido Asa Noturna acaba sendo, de certa maneira, violentado, né? Se você parar pra pensar. Estamos falando de abusos pesados, né? O Asa Noturna é um personagem que eu vejo a galera sexualizar ele demais, muito por causa da bunda, mas quando você olha o passado do personagem, você vai ver que ele passou por altas barbaridades, né? Ele já foi violentado mais de uma vez, sexualmente falando. Então é complicado quando você faz essa sexualização com um personagem que já sofreu bastante nos quadrinhos, muito nesse sentido. Eu já vi muitas pessoas dizendo que o Asa Noturna é aquela figura que, na verdade, é uma espécie de crítica à sexualização que é feita com as mulheres. E eu acharia que seria interessante você trazer isso como realmente uma crítica. Só que isso já se ultrapassou, né? Não se vê mais como uma crítica. Na verdade, se olha da maneira como era criticada, simplesmente objetificando o que é o Asa Noturna. Então acho que já se ultrapassou esse limite da crítica
para entrar no erro mesmo, penso eu. Essa animação acaba trazendo um exemplo disso também, mas essa animação eu colocaria como uma dasquelas que não dá. Outra animação que vai muito nesse sentido é Batman Piada Mortal, que é unanimemente aí criticada por todos que assistem. É claro, você está falando de uma adaptação de uma obra que já é muito enaltecida, é controversa, mas enaltecida sem sombra de dúvida. Aí você tenta fazer algo diferente com ela no começo, para você, de certa maneira, encher linguiça. Tem todo aquele prólogo com a Batgirl que é tenebroso, não só pelo envolvimento do Batman com a Batgirl, mas o roteiro é fraquíssimo. O nome do vilão é Paris, France. Sério, Paris, França? O Brian Azzarello que escreveu esse negócio tava num momento sem criatividade nenhuma, o cara tá fazendo qualquer coisa, né? Pelo amor de Deus. E sim, essa animação foi escrita pelo Brian Azzarello, mesmo escritor de Mulher Maravilha dos 952, Sem Balas, de vez em quando escreve algumas coisas do Batman. O cara tava sem inspiração para fazer esse trabalho. O restante da adaptação vai de uma maneira morna, assim, não traz nada, o que na verdade ressalta mais a ruindade, por assim dizer, envolvendo o trabalho é o prólogo com a Batgirl. O restante é só mais aquela adaptação que não inova nada, não traz mais nada de novo, de certa maneira. Então, realmente, essa acaba ficando nesse rol aí de animações fraquíssimas que, olha, eu assisti no cinema. Teve uma exibição especial dessa animação do Batman e é fraco. Eu até poderia dizer que as animações dos 952 são fracas também, mas eu lembro que quando eu assisti eu achava elas ok. Não excelentes, não fantásticas, não muito boas. Eu só achava que eram ok. Tudo bem, passou ali, né? É só uma tradução diferente do que envolve o Batman com as suas histórias. Tá bom, bola pra frente aí, vamos ver a próxima animação. Então, elas não inseriam muitas coisas que me deixavam chateados ou que tinham o mesmo sentimento quando assisti Batman Arlequina, ao mesmo tempo Batman Piada Mortal. Então, animações do Batman que eu diria que realmente são aquelas que não me chamam a atenção são essas. Além do mais, tem aquele Batman Unlimited, não sei se vocês conhecem. Esse é um pouco diferente, que saiu aqui em DVDs. Eu acho que era também exibido no Cartoon Network no passado, enfim. Esse aí também não tenho boas recordações, mas eu confesso que eu teria que dar uma reassistida aí nesse trabalho para ver se realmente era bacana ou não. Mas no final das contas eu elejo aí realmente Batman Arlequina e Batman Piada Mortal. E esses não dá, né? Não descem. Mas pra você, quais são as animações do Batman que você fala, putz, tá de sacanagem, esses longa-metragens estão, nossa, são muito ruins. Comente aqui embaixo, quero saber tudo de vocês. Sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou indicar 2 videozinhos pra você assistir. Comentei algumas informações novas envolvendo The Batman Parte 2 com uma fake news que apareceu aí. Que fake news é essa? Dá uma olhadinha lá. E além do mais, também fiz o resumo, a resenha do primeiro crossover, o primeiro encontro envolvendo o Universo Absoluto e o Universo DC Terra Zero. Pois é, tivemos novidades nesse sentido. Dá uma olhadinha nos quadrinhos ali, ou no vídeo que comentei o quadrinho. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Esse foi ficando por aqui.